Mano, o que que vocês acham do cara que aceita isso daqui, mano? Olha só o que esse cidadão tá fazendo nessa cena aqui, velho. Esse daqui é o famoso arroz, só serve para acompanhar. Ele tá aqui, ó, de mão dadas com a donzela, mão dadas aqui, enquanto ela tá aqui, mano, desenrolando com outro cara. De mãos dadas aqui, ó. O que tá acontecendo, pai? O cara tá de mão dada e a mulher tá desenrolando com o outro. Jaqueta mangangá. Esses que são os homens de verdade hoje em dia, pô. Os homens desconstruídos. Olha só a bizarrice da cena, pô. O cara tá aqui, ó, de mão dadas, de boa aí, enquanto a donzela aí, né, a senhorita dele, tá desenrolando com outro, pô. Esses são os caras ideais que aquela turminha da lacração defende, né? Esses são os homens de verdade, os homens desconstruídos. É o que eu já falei, né, velho? É o homem arroz, só serve para acompanhar. Esse outro aqui, mano, flagra a esposa saindo de moto com outro cara, né? Com outro cidadão aí. E ele pega sua bike ali, sua bicicletinha e vai atrás. Não, não, pô, pera aí. Você não vai levar minha donzela embora, não. E aí, mano, o cara aí para o cara da moto e não aceita, pô, não permite ele levar a donzela dele embora não, pô. Olha só que bizarro essa cena aqui, velho. Muitas vezes é isso, né, pô? O problema quer ir embora, o problema quer sair de você, mas você insiste com o problema, né? Vai atrás do problema, pô. E foi isso que esse cara fez. Homem flagra sua esposa saindo de moto com outro homem na cidade de Junqueiro, no interior de Alagoas. O vídeo aqui não tem áudio, tá? Foi filmado por uma câmera de segurança, mas ó, vocês viram ele chegando de bike, né? E agora vai chegar o cara de moto, passar o cara de moto. Aí o cara da moto, né? Ele para o cara da moto e faz não, né? Obriga a senhorita a descer, pô. Obriga a donzela a descer. Não, não, vai ficar comigo, pô. Volta pra casa. É em casa que você tem que estar. Nossa senhora. Tem cidadão pra tudo, né, velho? Tem pessoas pra tudo, né? Aceita tudo e mais um pouco. Parece que ele tava procurando algo nela aí, não sei, né? Parece que ele procurou alguma coisa. Mas que cena, né? Que situação. O problema queria ir embora, mas ele não quer deixar o problema ir embora, né? Ele não quer de forma alguma, pô. Pega a bikezinha, né, velho? E vamos pra casa. Vida que segue. Que maluquice, velho. Aí com certeza, velho, com certeza essas saidinhas dela aí, né, com esse cara de moto, vai continuar acontecendo, né? Já que tá óbvio aí que ele aceita a situação, né? O vídeo é até aí, né? Corta aí, tá recomeçando novamente, né? Ele chegando, mas aí tá óbvio, né, velho? Tá óbvio que, como eu já disse, né? Ela vai continuar fazendo, né? É o que já vem sendo feito. Por quê, mano? Se o cara vai atrás, se leva para casa, ele já deixou claro para ela que permite, pô, que permite a situação. E aí ele deu o aval, né, velho? Deu o aval de, entendeu? Então, assim, vai continuar, pô, vai continuar, né? Querendo ele ou não, ela vai continuar essas saidinhas. A diferença é que da próxima vez ela vai ter mais cuidado, né? Para que ele não perceba e não venha atrás cortar o barato, pô. A diferença é essa, mas vai continuar fazendo, né? Como que você encontra a senhorita nessa situação aí, na moto de outro cara, e você aceita de volta, pô, leva para casa? Não dá, né? Esse daí vai continuar tomando, né? E merecidamente. Olha só como que tá da hora os casamentos hoje em dia, né? Os relacionamentos hoje em dia.
Principalmente, né, para essas senhoritas que ficam escutando conselhos dessas empoderadas na internet. É isso daqui, mano. Se você casa com uma senhorita que fica ouvindo esse tipo de conselho, né, que tá nesse grupinho aí, mano, você vai viver uma vida bem complicada. Elas ensinam a mulher a competir com um cara 100% do dia, tá? Competir em tudo. E é isso que ela tá fazendo, né, velho? E sinceramente, mano, vendo esse vídeo aqui, eu sinto pena do cara que tá casado com essa senhorita, pô. Olha só o que ela fala aqui, velho. Casada, resolveu seguir as dicas que estão rolando na internet, que incentivam as mulheres que os maridos deixam em casa para irem jogar bola ou algo parecido a fazerem o mesmo. Abandonar a casa e ir dar um rolê e voltar apenas quando ele também chegar. Acompanhe. Mulher, tem conselho na internet que a gente pode seguir sim, viu? Porque hoje eu segui um e eu tô muito realizada. Meu noivo saiu pra jogar futebol, a casa tava meio bagunçada, ele falou assim, ah, Mary, só ajeita a casa, que daí quando eu voltar eu faço sei lá o quê. Aí eu pensei, ah, como eu vou ficar em casa, tudo bem. Mas eu pensei, se ele saiu pra jogar futebol, vai ficar 2 horas fora. Por qual motivo eu ia ficar em casa, ajeitando a casa, pra quando ele voltar a fazer a parte dele, que a gente faça juntar nossa parte, e eu vou treinar. Agora eu tô toda suada aqui, eu fiz 1 hora de esteira, mais uns 15 minutos fazendo aquele negócio da escada. Tô me sentindo muito bem, maravilhosa, super empoderada. A mulher que eu tô até tão bonita aqui agora, tô vindo aqui ver ele no jogo dele. Super empoderada, mas a casa tá um chiqueiro, né? E é isso, tem conselho na internet que a gente tem que seguir mesmo. Eu me botei em primeiro lugar, não botei a casa em primeiro lugar pra eu fazer as coisas, depois eu ver o que eu fazia pra ficar cansada aqui pra querer pedir um lanche. Saí, treinei, tô me sentindo muito bem. E é isso, eu gostei muito. Eu vou começar a seguir mais assim, a gente tem que se colocar em primeiro lugar às vezes, né, amigas? A gente esquece. Ela agradece aí pelas dicas das amigas, né? Pô, mano, se ele vai jogar futebol, eu não vou fazer nada, tá? Quando ele chegar, a casa tá ali, né? Do jeito que tava antes ali, jogada, suja, cheia de poeira, não tem comida feita, não tem louça lavada, não tem nada ali. Tá um chiqueiro, né? Mas o que importa é eu ser empoderada. A casa ali tá horrível. Tudo bem, pô, não tem problema, né? Tem problema. O que importa é meu empoderamento. Por que eu devo fazer os deveres de casa enquanto ele tá jogando futebol? E virou isso hoje em dia, pô. Por causa de quê? Por causa de exatamente dessas dicas que ela tá seguindo aí, né? Que é o que as empoderadas falam. Pô, você não é obrigada a fazer a obrigação de casa. Não é obrigada a nada, né? Ensina as mulheres a competirem o tempo todo com os homens. E aí por isso que as relações de hoje em dia tá isso, né? Virou o que virou hoje em dia, pô. Hoje em dia, mano, existe muito mais pessoas solteiras ou separadas do que pessoas que estão juntas, casadas hoje em dia, pô. Eu vi um número aí recentemente que 200 e poucos milhões de brasileiros, né? E desses 200 milhões, existe 60 milhões casados e 80 milhões separados, ou seja, são 20 milhões a mais, são 60 a 80. Olha só o número de pessoas separadas hoje em dia, né? Que separadas não, né? Que vivem solteiros, né? Porque nem todo mundo casou e separou, né? Muitos estão solteiros desde o início e não querem casar, né? Mas assim, solteiros, 80 milhões, pô. E eu acho que a tendência é só aumentar esse número com o passar do tempo, né, pô? E isso daqui, com certeza, é um dos motivos, né? Antigamente, o que era orgulho para a mulher fazer suas obrigações, né? Deixar sua casa limpinha, comida feita, tudo em ordem, né? O que era orgulho, era um dever. Hoje em dia é uma ofensa, né, pô? Se o cara fala isso, o cara tá sendo tóxico, tá sendo ofensivo, enfim, uma série de coisas. E aí, a senhorita, né, faz isso, pô. Minha casa tá um chiqueiro? Tudo bem, o que importa é o meu empoderamento estar em dia, pô. E aí, isso daqui, né, responde por que tem 80 milhões de pessoas que preferem ficar solteiro? Será se isso aqui responde ou não? O que vocês acham? Tem quantos anos vocês? 19. Vocês são solteiras, namoram, casadas? Solteira. Os homens estão chegando em vocês atualmente? Não. Tá difícil aqui. Tem 3 dias que nós estamos aqui e não chegou um. Que isso? Eu não acredito. Eu acho que isso é o que tá acontecendo. Os caras não querem mais chegar as mulheres. Sabe o que o cara me falou? Cara, eu prefiro ir na encontrar uma menina do job e ser feliz e aproveitar a noite. O amor mesmo. Estão preferindo as meninas do job do que as mulheres normais. É verdade. O que tu acha disso? Não, é porque, tipo assim, a mulher também já fica meio traumatizada, porque já tem homem ruim demais.
A diferença é que o cara economiza tempo, economiza dinheiro, na verdade, tá? Você vai gastar com as do job? Vai, mas se você for pensar, você vai acabar economizando, pô, porque muitas vezes você marca um encontro, gasta muito mais na noite e sai no 0 a 0. Então, assim, os caras acabam economizando de várias formas. Por isso que alguns preferem pagar, pô. Aí eu acho que fica uma guerra assim dos dois lados. Um homem que pode ser ruim, uma mulher que já tá traumatizada, ou uma mulher às vezes que é ruim também e um homem que já tá traumatizado, aí junto. Tá sem homem agora nesse mundo. Tá difícil aqui. Elas mesmas aqui, né, assumem que fica meio que uma competição e também, né, ela mesma, mesmo que quase que sem querer, ela retrata o que está acontecendo hoje em dia, né? Ela fala que um fica com receio do outro, né? Existe homens ruins, e realmente existe. Mas ela fala, né? Ela é coerente e fala, existem mulheres também. Então, assim, os caras ficam com receio ali de chegar, algumas mulheres ficam com receio de dar abertura. E aí, mano, é isso daí, velho. Existe esse receio realmente. E a gente já sabe por que é, né? É por causa de algumas pessoas mal intencionadas, que tudo vira uma série de coisas aí, né, mano? Então, assim, as pessoas ficam com receio realmente, né? Preferem não chegar, preferem não fazer a abordagem e, como o cara mesmo disse aí, né? Preferem para pagar, né? E ter mais facilidades. Pagar a do job. Então, assim, ela falou que é uma verdade, né, velho? Existe um certo receio aí dos dois lados, né? E também, né, traumas do passado, né? Alguns relacionamentos que não deram muito bem, né? Não foi legal. E aí, existe aquele receio e o cara, pô, mano, por via das dúvidas, prefiro não chegar, ficar aqui de boa, vou pagar uma ali, né, e vou conseguir mais fácil. E também, né, existe aqui a régua, né, também as senhoritas aqui, às vezes, não dão certa abertura, ou então exige sempre o top do top, porque ela falou que tá 3 dias aí no rolê e ninguém não chegou. Eu acho que, assim, mano, não dá muito pra acreditar também nessa versão delas aqui, não, né, porque são duas meninas bonitas, né? Então, assim, elas falar que tá há 3 dias aí, estão disponível e ninguém chegou, mano, assim, é um negócio que fica um pouco difícil de acreditar, né? Mas, enfim, né? É o que elas falaram aí. Ninguém chegou, né? E os homens, uma delas até fala, né? Os homens, não tem homens aqui, né? Os homens não chegam mais porque não tem homens no local. Mas o que vocês acham, pô? Olhando para elas duas aí, será que ninguém chegou realmente? Ou foi elas que colocaram a régua lá em cima? Ou então, né? Aqueles que chegaram não estão no padrão de exigência delas aí e elas nem colocaram esses nas estatísticas, né? Já cortaram, não. Esses aí nem conta como chegou, né? Esses aí nem vale a pena a gente colocar na estatística. Mas o que vocês acham, pô? Que elas disseram aí, né? 3 dias aí, mas ninguém chegou. Qual a sua opinião? Será que ninguém chegou realmente? Fala aí nos comentários.